pode cortá-la, para que ela ainda ocupe lugar inutilmente na terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao seu redor e lhe ponha estrume. E quando o Senhor vier, e se vier ela dar fruto, bem está, se não, pode mandar cortá-la. Senhor, nosso Deus e Pai, venha falar conosco, Deus, através da Tua palavra. Prepara nossas vidas para receber o que vem da parte do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Eu quero, meus queridos, nesse momento, glorificar a Deus por essa grande oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui. Observando ali a irmã Leonice cantando, eu me lembrei que uma vez nós saímos daqui para ir lá para Ananares. Fui convidado para ministrar ali no congresso da Casa da Bênção. E perguntaram para mim assim: o senhor pode trazer a pessoa para cantar? Eu disse: posso, acho que os irmãos lembram. E aí o Rubens foi quem nos levou para lá. E aí quando chegou lá, muita gente, o templo muito cheio. E aí na hora me disseram assim: e a cantora que o senhor trouxe? Eu disse: é Leonice. Aí quando convidaram ela foi tremendo, no meio da multidão, uma multidão muito grande mesmo. E aí Deus abençoou que quando ela terminou de cantar, parece que umas 5 almas se renderam aos pés de Jesus naquela noite. Glória a Deus. Aí quando nós saímos lá fora, irmãos, ela me deu um murro lá fora. Eu disse: rapaz, você terminou de cantar e está batendo no pastor desse jeito, o senhor nunca mais me faz um negócio desse. Dizer que eu sou cantora, eu não sou cantora. Eu disse: está fazendo o que é mesmo aqui? Cantando, para estar cantora, não. E é uma honra poder ministrar da noite que ela está cantando. Eu louvo a Deus também pela vida dos irmãos da Monte Sião. Alguma parte dos irmãos estão conosco. E glorifico a Deus pela vida do pastor Adejaldo, da missionária Poliana, pelo carinho que eles têm conosco. Meus queridos, nós não estamos ainda à altura para que pudéssemos ter uma voz, talvez à altura que correspondesse o que os irmãos poderiam querer ouvir. Ainda nós estamos em tratamento, pois eu quero nesse momento externar a minha palavra de alegria e gratidão a esta congregação que eu sei que orou por mim. Glória a Deus. Eu estou aqui hoje por um milagre. Por um milagre. Os irmãos que estiveram bem perto da gente nas dificuldades sabem que nós sofremos algo muito pesado do Covid em apenas 3 dias. Sentimos na quarta-feira à noite como se fosse uma gripe. Tomei um paracetamol, deu uma melhorada. Quando foi na quinta-feira à noite, eu senti uma tosse. Aquela tosse veio me deixar um pouco fraco. E quando foi no amanhecer do dia, eu já estava tão fraco que eu não dava conta nem de dirigir o veículo que Deus nos presenteou. Fui levado às pressas para o hospital. Tinha feito 2 testes do Covid antes, e todos 2 deu negativo antes de acontecer o que aconteceu. Quando nós chegamos aí no hospital, nós já fomos internados no estado grave. O nosso pulmão, fizeram o raio-x dele, já estava bastante comprometido, a saturação bem baixa, pelo meu nível de peso. E aí, a médica mesmo já foi a primeira a não ter muita esperança ao nosso favor. Ficamos ali na sexta-feira. No sábado providenciaram a UTI, não estava tendo em UTI em nenhum lugares, mas quando foi no sábado à tarde,
informaram o pessoal do hospital que ia ter uma vaga no domingo em Augustinópolis. E de certo que nos enviaram no domingo para Augustinópolis, e nós ficamos ali aos cuidados daqueles médicos e aos cuidados de Deus naquele lugar durante um total de 13 dias internado ali. Depois que nós saímos, passei um período de quase 10 dias em casa ainda, e tive que sair de casa e passei mais 2 semanas em Palmos fazendo tratamento pós-Covid. Ainda estou em tratamento. No mês de outubro estarei retornando para uma revisão. Dessa vez que eu fui, eu fiz 12 exames. O último que eu fiz foi uma tomografia do tórax. Ainda tem mais 5 exames para ser feito no mês de outubro. E a única coisa que a médica fez, ela olhava para mim, olhava para o laudo e descrevia ao meu respeito. Ela olhava para mim, olhava para o laudo, e ela disse assim: o teu laudo é tão extenso que eu não sei como que tu pôde estar aqui. Teu laudo é tão extenso, eu não sei por onde começar. Eu estou caçando um meio de começar a falar com você. Eu disse: olha, doutora, fica tranquilo. Quando eu cheguei no hospital, a médica foi a primeira a não ter esperança a meu respeito. Passei 13 dias em Augustinópolis, na UTI, e Deus permitiu que eu pudesse estar aqui. Estou preparado. Pode falar o que a senhora bem quiser. Porque quando a médica, meus irmãos, olhou todos os exames deixados ali, ela olhou para mim e disse: você está vivo por um milagre. O Covid veio sobre o seu corpo para lhe matar. Ele fez o que ele pôde fazer. O seu corpo tem muitas sequelas. Só tem uma coisa que vai fazer você sorrir. Eu disse que é: você saiu da parte aguda do vírus. Eu disse: o que é isto? Ela disse: você passou da fase grave. Você já não corre mais risco. Tudo que o Covid deixou não é capaz mais de tirar a sua vida. Mas o senhor também não pode ficar sem fazer os tratamentos, porque alguns não fizeram e com 3, 4 meses depois perderam a vida. Eu quero lhe parabenizar porque você veio aqui. Mas eu pude entender que tudo aquilo, irmãos, era mão de Deus. Quando ela disse que eu sobrevivi pelo milagre, eu entendi que esse milagre eram as orações dos irmãos, as lágrimas derramadas dos olhos dos irmãos ao nosso favor. Essa congregação fez isso, e eu tenho uma gratidão muito grande a cada um dos irmãos. Pastor Dejaldo ficou bastante inquieto a nosso respeito, e eu glorifico a Deus pelo carinho que eu mesmo tenho com a minha pessoa. Então, se eu estou hoje aqui com esse privilégio de ministrar esta palavra, é porque Ele me deu essa oportunidade de poder estar aqui. Então a nossa voz não está 100%, nós não estamos ainda 100%, mas eu quero dizer para os irmãos que o pior já passou. Jesus ainda está no controle da situação. Aleluia. Meus queridos, adentrando o texto nesta noite, nós lemos um texto aqui das Sagradas Escrituras que nos chama bastante a nossa atenção. É justamente a parábola da figueira estéril. Essa parábola, ela foi proferida por Jesus de Nazaré. Eu poderia até ir mais além desse texto, mas nós iremos aproveitar somente o texto lido nesta noite, não o contexto da história. Porque se formos aprofundar no contexto da história, nós estaríamos entrando em detalhes da ira de Pilatos para com alguns galileus das regiões da Galileia, que ele mandou tirar a vida de mais ou menos 140 pessoas, e dessas pessoas ele fez com que o seu sangue fosse derramado, e o sangue dessas pessoas fosse colocado
junto com o sangue dos outros animais que ele usava para os seus sacrifícios. Essa forma com que ele agiu na sua ira, apresentando a sua prepotência, apresentando o egoísmo seu maior do que muitos poderiam imaginar, entristeceu o coração de Jesus naquele dia. Jesus ficou triste pela morte dos galileus. Jesus ficou triste pela forma com que Pilatos não apresentava nenhum sentimento. Meus queridos, e então Jesus agora narra essa parábola dizendo, e ele começa dizendo: certo homem, ele tinha uma figueira plantada na sua vinha. Olha o interessante aqui, é que nós encontramos uma plantação que a Bíblia diz de vinha, que era justamente a plantação de uva. E o interessante é que Jesus vai dizer que no meio daquela plantação de uvas, de vinha, aquela vinha ali, só poderia ser plantada somente frutas desse tipo. E o interessante é que Jesus diz que havia a vinha, e aquele homem chega a plantar uma figueira no meio da vinha. Olha a forma com que Jesus, ele justamente cria essa história. É uma parábola aqui, não é uma história real, mas Jesus faz uma ilustração, como se fosse uma história, para justamente apresentar a história do seu povo em Israel. Então Jesus diz que esse homem plantou uma vinha, e no meio da vinha ele planta esta figueira. A Bíblia diz então que esse homem depois veio nesta figueira procurar se nela havia algum tipo de fruto, se o fruto já havia nascido. Mas a Bíblia diz que aquele homem foi a primeira vez, foi a segunda vez, ele foi a terceira vez, porém não encontrou frutos. E o desejo dele naquele momento é que aquela árvore pudesse ser cortada, porque ela se tornou inútil no meio da vinha. Aí Jesus chega a dizer o seguinte: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e eu não acho. Pode cortá-la, para que ela ainda ocupa inutilmente lugar na terra. Jesus estava dizendo que para aquele dono daquela vinha, aquela figueira perdeu sentido para o seu lavrador, porque aquela árvore, sem produzir fruto, ela só servia para uma coisa: arrancar o nutriente do solo, que poderia passar para os pés de uva. Então ela sozinha era capaz de diminuir a vitamina, o nutriente que as outras plantações iriam receber, e ela consumia tudo e não produzia fruto. Por que Jesus agora, ele chega a falar de uma vinha, e ele chega a falar de uma figueira no meio de uma vinha? Era costume dos judeus, na sua plantação de vinha, plantar figueira no meio da plantação de vinha. Mas o interessante de tudo é que, segundo a lei judaica, em Levítico capítulo de número 19, nós vamos encontrar Deus falando com Moisés e dizendo: toda a árvore que for plantada, quando chegar o ano de produzir fruto, os primeiros 3 anos em que ela produzir fruto, esse fruto será descartado, será jogado fora,
O quarto ano em que ela produzir fruto, esse fruto deve ser sacrificado das ofertas ao Senhor. E no quinto ano, quando ela começar a produzir, servirá de mantimento para o seu dono. É por isso que aquele homem diz que foi 3 vezes. As 3 vezes em que ele foi naquela figueira para ver se encontrava fruto nela, ele já foi no quinto ano. É no quinto período de produção daquela árvore. Porque os 3 primeiros anos que era para ela produzir, ela não produziu. Quando foi o quarto ano que era para produzir, para que o seu dono ofertasse ao Senhor seu Deus, ela também não produziu. E quando foi no quinto ano, ele foi e ela continuou sem produzir. O sexto e o sétimo ano foi a mesma coisa e ele quis cortá-la. Mas acontece que alguém que cuidava da mesma disse: ah, meu Senhor, não precisa cortá-la, eu te peço. Deixa ela mais um ano. Eu estarei cavando ao seu redor, estarei colocando estrume nas suas raízes, e o Senhor pode voltar no próximo ano. E se o Senhor voltar e ela não produzir fruto, o Senhor pode cortar. Mas se ela produzir fruto, o Senhor pode deixar. Essa figueira, meus queridos, é o símbolo de Israel. Você sabe por que Jesus conta a parábola e fala que no meio dessa vinha tinha esta figueira? Porque essa figueira, sem ser plantada no meio da vinha, ela não receberia os cuidados necessários do lavrador como ela receberia no meio daquela vinha. Então ela estaria num lugar especial, porque o lugar de se plantar uva era justamente o lugar, meus irmãos, que justamente a terra ela tinha que produzir água em bastância. Então o primeiro privilégio daquela figueira, ela teria água em abundância, para que as suas raízes pudessem estar fortalecidas e que ela pudesse estar bonita o tempo todo. Era lugar de privilégio, era lugar de honra para aquela figueira ali naquele lugar. Jesus faz uma comparação aqui justamente a Israel. Israel por quê? Porque a figueira é o símbolo de Israel. Então nós observamos aqui, Israel entre todas as nações, ela foi a mais bem-aventurada. Israel entre todas as nações da terra, ela foi a mais privilegiada. Israel entre todas as nações da terra foi que recebeu o maior cuidado. Foi por isso que Jesus conta a parábola da figueira no meio da vinha. Mas acontece que Israel, ela perde a oportunidade. Israel perde o privilégio e não quer nem saber de Deus, e começa a perder de Deus os seus cuidados. Até mesmo o templo, que era lugar de adoração, Jesus proferiu que não ficaria pedra sobre pedra que não pudesse ser derribada. E no ano 70 depois de Cristo, Tito invade Jerusalém e destrói, meus queridos, aquele templo, aonde as grandes riquezas em ouro estavam lá. Depois o povo ainda tenta arrancar alguma coisa, mas, meus queridos, o fogo já havia consumido a boa parte. Quando nós olhamos aqui, nós entendemos que aquela figueira, como ela não produziu fruto, ela nos traz um outro sentido, porque figueira produzindo fruto representaria somente Israel, e figueira que fosse estéril, que não produzisse fruto, ela representaria o homem na sua unidade. E por representar o homem na sua unidade, representaria todos aqueles que aceitassem Jesus como
como Salvador. Jesus chegou mesmo a proferir, dizendo, o qual escreve o apóstolo João, dizendo que ele veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quanto lhe receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. É por isso que hoje nós somos a Israel espiritual. Por quê? Porque hoje Jesus, através do seu sangue, ele nos resgatou e nos deu o direito de representá-lo na terra. É por isso, meus irmãos, que assim como Israel perdeu a oportunidade, como Israel perdeu o privilégio dado por Deus, assim como Israel esquece do seu Criador, Deus se preocupa com a igreja nessa última hora. Glória a Deus. Deus tem abençoado a sua igreja. Deus tem abençoado o seu povo. Deus tem cuidado de nós como nós nunca merecemos receber os cuidados. E a preocupação de Deus é os nossos frutos. O que nós estamos produzindo? O que nós estamos fazendo? Que tipo de figueira somos nós? Será que nós somos aquela que quando o dono da vinha chegar, encontrará frutos que realmente lhe dará direito de não cortá-la? Ou será que ele, ao chegar para encontrar, para ver como que está aquela figueira, encontrará a mesma ainda sem produção de fruto? Se nós olharmos esse texto, Jesus finaliza a parábola, mas Jesus não diz se ela produziu ou se ela não produziu fruto. É símbolo da igreja. A preocupação de Deus é a igreja dessa última hora. Que nós não possamos